Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bem, o canal retorna depois de um grande hiato de mais ou menos 6 meses. Bem, sabe que também tem o número 6? 6 anos desde que eu iniciei esse canal e tive meu primeiro vídeo aos 3 anos de idade, fugindo do Jason. Cara, aquele vídeo é maravilhoso. E bastante coisa mudou de lá pra cá. O que mudou principalmente foi a minha cabeça. Quem diria? Em 6 anos eu amadureci. Talvez eu não amadureça muito dos 45 aos 55, mas nesses 6 anos eu mudei bastante. Eu mudei muito, muito, muito. E eu me tornei mais maduro, eu me tornei mais circunspecto, me tornei mais responsável. E por um bom tempo esse canal serviu como uma forma de eu falar um pouquinho sobre a minha vida, de eu falar um pouquinho sobre as coisas do mundo, fingir que eu entendia das coisas. E com o tempo foi passando, eu fui percebendo que muito do meu conteúdo estava datado. Não só as coisas que eu disse, eram informações que o tempo as fez envelhecer como leite, mas acabou que eu senti que eu poderia fazer um conteúdo melhor, eu poderia retrabalhar as coisas que eu fiz, né? Então eu tô aqui de volta. Grande parte do meu canal sumiu. Se você é alguém que esteve acompanhando essa minha trajetória, bastante coisa que você assistiu, você não vai conseguir assistir mais, porque desapareceu. E eu achei que nada mais legal pra começar essa nova fase do canal do que falar um pouquinho sobre um cara que eu tenho como talvez o maior gênio da história. Pelo menos um dos maiores gênios da história é indiscutível. Eu vou falar um pouquinho sobre Confúcio. Confúcio foi um sábio chinês que, ao fim de sua vida, quando ele morreu, as pessoas que seguiam ele, né, seus pupilos, pegaram muitas de suas frases, muitos de seus conhecimentos e criaram os Analectos de Confúcio. Os Analectos de Confúcio são esse livro aqui, bem pequenininho, bem fininho. Olha, grossura de um dedo. Mas aqui tem muita sabedoria e eu quero iniciar essa nova saga no meu canal discutindo cada livro dentro do livro de Confúcio. Bem, os capítulos, né, que são chamados de livros, e o livro ele é separado dessa forma aqui. Peguei. São vários Analectos de Confúcio, vê? Cada um é uma frase dele, e a cada livro reinicia, né? Ou a cada capítulo, se você preferir chamar assim. Hoje vamos começar pelo 1. Vamos pular a introdução, porque eu acho insuportável. E eu acho que não importa. Bem, talvez importe se você for mais curioso, mas no meu caso não importa. A gente vai estar mudando bastante de cenário nesse novo período do canal. Hoje eu quis fazer em pé. Da última vez que eu tentei gravar esse vídeo, eu fiz ele sentado e eu senti que não ficou tão legal, porque me faltou movimento. Eu gosto de estar falando, eu gosto de estar gesticulando, eu gosto de apontar, eu gosto de fazer gracinha. E estar sentado muito tempo tornou o vídeo monótono demais, porque eu tinha que ficar aqui, ó, e lendo e falando, e não ficou legal. Então, vamos começar. Futuramente, depois de fazer essa saga de Confúcio, eu quero trazer outros livros aqui que eu acho bem interessantes, e que são livros difíceis, e que são livros que as pessoas não vão acessar tanto, que mesmo assim eu acho que eles valem a pena a leitura. O próximo, provavelmente, será Tao Te Ching, de Lao Tzu. Futuramente Bhagavad Gita, que não é chinês, é indiano, eu acho. Eu acredito que seja indiano. Livro muito interessante também. Vamos começar? Livro 1. Número 1. O mestre disse: aprender algo e ocasionalmente praticá-lo não é realmente um prazer? Receber a visita de amigos distantes não é realmente agradável? Mas não se irritar pelo fato de não ver reconhecidos os próprios méritos, não é isso próprio de um perfeito gentil homem? Vamos lá. Aprender algo e ocasionalmente praticar não é um prazer? Definitivamente é. Eu acho que a prática ocasional de uma coisa é muito mais prazerosa do que a prática constante daquela. Dependendo da coisa, vai. Dependendo da coisa, dependendo do quão ocasional vai ser. Por exemplo, quando eu era mais novo,
eu aprendi a bater de trivela. E eu fui jogar futebol no campo. Eu sempre fui de jogar mais em quadra. Mesmo preferindo campo, porque quadras têm maior acessibilidade. E também, geralmente, se você não organizar, vai ser muito pior pra você botar um time em campo do que o time em quadra. O time em quadra vai ser quanto? Dá pra fazer 3v3, dá pra fazer 2v2, 1v1. Em campo é um pouquinho mais difícil. A não ser que vai ser, tipo, alguém batendo de fora da área. Não importa. Quando eu aprendi a bater de trivela, eu fiquei doido. Eu não dava mais passe reto. Era só trivela. Só. E eu errava de tudo. Mas era muito divertido, era muito agradável acertar a bola assim, ó. Era maravilhoso. Ah, e algumas coisas a gente vai ter que adaptar aos tempos modernos para conseguir compreender a obra de Confúcio. Por exemplo, receber a visita de amigos distantes não é realmente agradável? Nesse período de Confúcio, a gente tá falando de 2500 anos atrás, cara, ninguém ia conseguir chegar em você se não fosse fisicamente. Claro, nós tínhamos cartas, etc, mas não tinha telefone. Se você sentia saudade de alguém, você tinha que ver essa pessoa. Você não tinha chamada de vídeo, por exemplo. Talvez seja uma das coisas que mais cansa o relacionamento moderno, entre amigos, entre namorados, seja o que for. Tu tem acesso a todo mundo o tempo todo. E isso é insuportável. Isso é absolutamente insuportável. E o pior é que você tem que fazer isso. Se alguém te manda mensagem, você tem que responder aquela pessoa num certo período de tempo. Você não pode demorar uma semana pra responder aquela pessoa. Não é natural, é visto como mal educado. E isso faz você ter que estar ali disponível o tempo todo. Isso é um inferno. É um absoluto inferno. Então, receber um amigo, nesse momento aqui, era completamente diferente de hoje em dia. E o próximo que ele fala é sobre não ver seus méritos reconhecidos e ainda assim não irritar-se. Confúcio vai falar posteriormente sobre isso, que é sobre a ideia de que você não tem que querer que as pessoas te valorizem. Você tem que querer fazer coisas que façam as pessoas te valorizarem. Entende? Primeiro, você faz coisas que merecem valor. Depois, você é valorizado. Você não recebe valor, e aí, a partir desse valor que você recebe, você faz as coisas. Quando a gente para pra pensar na sociedade do desinteresse moderno, é exatamente o contrário disso. Primeiro, você vê um ambiente que te valoriza, e depois você faz as coisas. Tudo bem que a gente vai abrir outras discussões, tipo, o quanto estar num ambiente que não te valoriza não é algo ruim, e o quanto você não tá ali só pra se provar, ou pra se provar pras pessoas, etc. O quanto isso é tolo. Enfim, vamos ao próximo. Mestre Yu disse: os que nutrem piedade filial para com os progenitores e respeito pelos irmãos mais velhos, raramente gostam de se opor a seus superiores. E nunca acontece de alguém não inclinado a se opor a seus superiores gostar de provocar desordem civil. O gentil homem preocupa-se com a raiz. Se a raiz está firmemente plantada, o caminho cresce. Piedade filial e respeito fraterno. Eis as verdadeiras raízes da benevolência. Confúcio vai falar bastante aqui sobre piedade filial. O que é piedade filial? Simplificando, o respeito que você vai ter pelos teus pais. Vamos botar dessa forma. Você não vai respeitar teu pai também. Foram eles que te colocaram nesse mundo. E assim como você respeitar eles, você vai ter filhos e seus filhos vão te respeitar. O que ele vai falar que majoritariamente é aqueles que respeitam os pais, respeitam o mundo, respeitam o sistema, as coisas que as coisas são. O jeito que as coisas são, serão respeitadas. Essa pessoa não vai querer causar desordem civil. Isso aqui é antigo, mas a gente tem estudos hoje falando sobre isso. Famílias desestruturadas criam pessoas problemáticas. Bem, Confúcio estava certo. Aquele que cresce num ambiente decente e é respeitoso para com os mais velhos, geralmente vai amadurecer para ser uma boa pessoa. Ele fala da raiz dessa bondade. 3. Palavras astutas e aparência enganadora raramente denotam benevolência. Imagina que tem um cara de camisa azul e ele fala as coisas de forma inteligente e ele demonstra saber do assunto que ele fala. É um pouco natural acreditar nele, mas isso não quer dizer que esse cara é necessariamente bom. É importante a gente pensar com a nossa própria cabeça. Eu acho muito interessante da filosofia asiática em geral essa coisa que ao mesmo tempo a gente tem que participar do sistema, a gente tem que ser maduro o suficiente para analisar as coisas. Eu acho uma dualidade muito interessante. É uma das coisas, inclusive, que me faz gostar tanto da filosofia chinesa, porque, cara, eu não consigo lidar bem
com a filosofia europeia em geral. Eu sei que falar filosofia europeia é tremendamente empobrecedor. Assim como se eu falasse filosofia grega. O que é filosofia grega? O hedonismo, o estoicismo, tem 1 milhão de caminhos pra gente ir. Mas eu acredito que a filosofia europeia em geral é uma filosofia que existe para o gozo da gramática. Ela existe para sustentar sistemas lógicos e complexos e... Pra que ela serve? Eu acho que ela serve em geral pra você mostrar que você é inteligentinho, cara. Pra você mostrar que, olha, como eu utilizo a lógica pura e... Não. Não. A filosofia só é aplicável se ela for simples. A filosofia europeia, em geral, demanda que você pare a sua vida. E que você viva pensando em tudo. E não necessariamente pensar mais é pensar melhor ou agir melhor. Quem pensa mais gasta mais energia. É sobre pensar o certo. Não gasta energia com bobeira. Faça as coisas certas. Estamos num período de ansiedade. Estamos num período de coisas terríveis. Que surgem porque as pessoas pensam demais. E se comparam demais. Pensar demais não é pensar melhor. Não é pensar com mais qualidade. Quantidade não é qualidade. Obviamente, se você tiver 10 mil pensamentos, 700 pensamentos podem ser positivos. Mas se você tiver 2 pensamentos e os 2 forem positivos, você pode desenvolver um caminho mais longo a partir dali. E uma virtude sustenta a outra. Então, começamos pequeno. 4. Mestre Zen diz: todos os dias examino-me em 3 pontos. Porra, sempre embalo nessa. Se sou desleal em meus propósitos, em relação aos outros, se sou falso no trato aos amigos e se deixei de praticar o que me for ensinado. Se sou desleal aos meus propósitos. Bem, o que você faz, o que você é. Você está sendo honesto no que você está fazendo, com o que você toma a responsabilidade. Você está realmente cumprindo essa responsabilidade? Você está fingindo? Você está tomando as coisas para si? E aí? Se sou falso no trato com os amigos, você realmente é amigo dos seus amigos? Ainda mais que eu vou puxar posteriormente, esse capítulo que é muito interessante, que é sobre valor das pessoas. É muito comum, principalmente nas redes sociais modernas. Obviamente nas redes sociais modernas. Não tem redes sociais velhas, né? Mas nas redes sociais modernas eletrônicas, eu refiro a Instagram, TikTok, etc. Das pessoas ficarem com essa história de pessoas de valor e você só tem que se juntar com quem vai agregar na sua vida, etc. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Meus amigos são inúteis, em grande parte, pra mim. Não vão mudar minha vida. A gente pode ter um momento divertido, a gente pode se ajudar de vez em quando, mas em geral, eu resolvo meus problemas. E isso me faz gostar deles ainda mais. Porque eu não preciso deles e eles não precisam de mim. Embora eles sejam pessoas maravilhosas, eles têm a vida deles, eu tenho minha vida. Se você instrumentalizar a pessoa... Eu não sei, eu acho que era Kant que falava sobre isso. Eu não sei. Não é minha área. Se você instrumentalizar as pessoas, você está tornando elas objetos, você está tornando elas máquinas, você está tornando as coisas. Isso não é uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira é entre 2 seres humanos. E se deixei de praticar o que me for ensinado. Bem, acho que isso é bem óbvio, né? Você aprende as coisas, continue praticando. Aquilo que você não treina é aquilo que você enferruja. A gente aprende a ler na escola, a gente aprende a escrever na escola, só que se a gente ficar muito tempo sem ler ou escrever, a gente vai ficando enferrujado. Eu sinto isso principalmente com a escrita. Eu tenho muita facilidade pra eu pegar e ler, mas agora pra escrever, demanda um pouco mais de criatividade, demanda tu pensar, sobre o que eu vou escrever. Eu quero argumentar o que eu vou escrever, eu vou escrever coisa com coisa. Se você escrever coisa com coisa, muitas vezes você vai jogar palavras ali e no fim não vai dar em nada. E vai ser sem graça. Então acaba que você pensa em argumentar, você pensa em fazer coisas, você pensa demais. E aí você não escreve. Pra você escrever, você tem que pensar pouco. Tem que pensar bem, mas tem que pensar pouco, tem que pensar de forma direta. Então, é importante praticar. Toda prática é importante. Como sempre, futebol, eu uso como melhor exemplo, porque, enfim, eu acredito que a minha demografia, que em geral são as pessoas que me assistem, vão se relacionar bem com isso. Cara, futebol, se você não jogar bola por muito tempo, você vai ficar um pereba. Eu sou um goleiro, ok, eu imagino que seja um goleiro ok. E se eu fico muito tempo sem defender, cara, eu fico péssimo. Eu fico irreconhecível. Absolutamente irreconhecível. A prática constante é necessária. A gente tem que ter constância nas coisas que a gente faz. O mestre disse: ao governar um país que possui 5.000 carros de guerra, é preciso tratar respeitosamente dos negócios.
ser fiel à palavra, ser parcimonioso nos gastos, mostrar afeição pelos outros e recrutar o povo apenas na época apropriada. Aqui ele utiliza 1000 carros de guerra como uma forma de designar o tamanho do país. Um país com 1000 carros de guerra seria considerado um país de porte médio. Eu não vou ler completamente essa nota de rodapé porque eu acho ela extremamente mecânica. Mas o que ele afirma aqui seria das formas que um governador deveria administrar suas terras. Tratar respeitosamente dos negócios, você não vai ser um enganador. Ser fiel à palavra, você vai ser honesto com o povo. Ser parcimonioso nos gastos, você vai ser responsável com os gastos. Você não vai ficar gastando com bobeira. Um exemplo muito recente que eu vi sobre isso são shows em cidades do interior. A prefeitura vai lá e paga 700 mil para um cantor sertanejo cantar, 400 mil para um cantor sertanejo cantar, e a cidade não tem saneamento básico pleno ainda. É um valor que, investido em outras coisas, traria muito mais benefício à população. Isso não é ser parcimonioso nos gastos. Ser parcimonioso nos gastos é saber gastar bem. Quando a gente para pra pensar nesses 4 países atrás de mim, nenhum deles é parcimonioso nos gastos. Futuramente eu vou mudar isso daqui. Porque eu sinto que eu escolhi esses porque eram bonitos, mas nenhum deles me representa direito. Talvez esse daqui. Talvez esse daqui. Mostrar afeição pelos outros. Isso vai ser legal. Isso é uma coisa muito importante, que o Confúcio vai citar várias vezes, inclusive. Não seja um babaca. Filosofia europeia, de novo. Minhas críticas de sempre. Cara, essa coisa de só vou me... Não seria tanto da filosofia europeia, seria mais questão da rede social. Não vou me relacionar com pessoas de menos valor do que eu, coisa do tipo. É algo até que Confúcio vai falar, que eu vou discordar bastante dele. Que, cara, você vai se relacionar com pessoas diferentes de você, cara. Isso é natural. Isso é natural. Você meio que vai ter que ter um carinho por pessoas que são diferentes de você, mano. E às vezes elas vão ter menos qualidades que você. A questão é, o quão ruins são essas faltas de qualidade? E recrutar o povo apenas na época apropriada. Bem, aqui a gente está falando de um momento em que os estados não tinham um exército permanente. Então meio que chegava nas famílias e falava, tipo aquele filme, é Mulan? Eu não lembro qual é aquele filme, que a menina vai lutar no lugar do pai dela. A família tem que ir lá mandar essa rapaziada aqui a lutar. E somente em período de guerra isso ia acontecer. Bem, a gente tem um Estado moderno, se não me engano, Napoleão, não é? Faz o Estado fixo, ou é a Prússia que faz? Eu não me recordo. Eu não me lembro. Mas a gente começa a ter recentemente exércitos mais enxutos e muito bem treinados. Um período muito diferente desse, que o exército era composto de um monte de gente maluca. Eles treinavam, obviamente, mas não se comparava a um exército tático moderno. Absolutamente não se comparava. Palestine. Se alguém preza as pessoas de valor, se dá pouca importância à atração sexual, se não servir de pai e mãe, é capaz de dar o máximo de si, se não servir ao seu senhor, é capaz de sacrificar a vida, se no trato com os amigos, sua palavra merece crédito. Sem dúvida, eu o chamaria de culto, mesmo se dissessem que ele nunca estudou. Vamos lá. Se alguém preza por pessoas de valor. Como eu discuti algumas vezes, o que é alguém de valor? Vamos dizer que você tem uma pessoa que você gosta, essa pessoa te faz bem, e essa pessoa agrega na sua vida. Porque essa é uma pessoa inteligente, que depois que vocês jogam futebol, vocês sentam e trocam uma ideia da vida. E é uma pessoa com muita sabedoria. Vamos imaginar que essa é a pessoa de valor nesse caso. Se dá pouca importância à atração sexual. Cara, é complexo. Os asiáticos, eles lidam com a atração sexual de uma forma muito mais leve do que os europeus, muito pela questão religiosa, né? Quando a gente para pra pensar, o catolicismo é uma religião monogâmica, né? E a atração sexual, em geral, é tratada como um bagulho demoníaco, sabe? Tu tem que ser o mais casto possível. Os asiáticos não, eles lidam com isso de uma forma mais leve, tipo, bicho, fazer das paradas, vai estudar. Tem coisas maneiras na vida, entendeu? E nesse caso eu me relaciono muito mais com os asiáticos do que com os europeus. Cara, não é esse bicho de 7 cabeças, entendeu?
ocupar a mente com outras coisas. É muito legal. É muito importante pra sua vida. Por favor, por favor. É uma coisa que dá energia pra gente. Mas não pode ser tudo. Temos que dar importância, mas poupa. Poupa. Se não servir ao pai e mãe, que ele vai falar de piedade filial, é capaz de dar o máximo de si. Você vai ajudar teu pai, tu vai ajudar tua mãe. Se não servir ao seu senhor, é capaz de sacrificar a vida. Aqui a gente tá falando de uma sociedade hiper hierárquica, que é uma sociedade do leste europeu. Do leste europeu? Do leste asiático. Bem, a Ásia Oriental, se a gente for separar Oriente Médio e esse outro lado, ela é tremendamente hierárquica. Talvez a Mongólia, Tailândia, esses países ficam um pouco mais afastados desse sentido, mas eu não sei muito sobre a Mongólia moderna, então não vou conseguir opinar muito. Mas Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e a China são países extremamente hierárquicos. Extremamente hierárquicos. Então aqui ele dá muita importância à pessoa que você serve, ser virtuosa. Posteriormente ele vai falar sobre isso, né? Que você tem que tratar aquela pessoa que está abaixo de você como seu irmão mais novo, ou seja, você vai ter que ser mais duro com essa pessoa, mas é pro bem dela. Então, diferentemente dos franceses, por exemplo, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, não me lembro. Igualdade, não muito. Aqui, não muito. A história chinesa, a história asiática em geral, é uma história de hierarquia. Você vai morrer por Chandragupta, entendeu? Porque ele é um cara muito sagaz. Brahmi. Como a gente pode pensar na história indiana, por exemplo, o governo é um corpo, onde os mais inteligentes são a cabeça, os fortes são os braços, temos os pés, que são os trabalhadores de agrícolas, etc. Temos os Dalits, que ficam fora do corpo, eles só fazem os piores trabalhos. Uma sociedade que se organiza assim, ela é profundamente desigual. Ela não vai ser uma sociedade igualitária. Porque a igualdade não faz parte do ethos asiático por natureza. Ela vem posteriormente. A igualdade é tremendamente importante. Isso é uma coisa que eu não discuto. Eu entendo a hierarquia e eu apoio a hierarquia. Eu acho a hierarquia muito importante. Agora, como ela vai ser utilizada é muito diferente. Eu não acho que o subalterno deva passar fome. Ou que ele deva trabalhar 60 horas na semana. Ou 70 horas. Não importa. Ele também é humano. Entendeu? Pessoas excepcionais realmente têm que ocupar cargos maiores. Porque as pessoas vão puxar a sociedade pra cima. Mas agora, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Alguns vão falar sobre capitalismo, enfim, essa área não é muito minha área, mas, em geral, sociedades do Ocidente que aceitam hierarquia, só aceitam hierarquia porque elas acreditam que as coisas vão mudar e elas que vão mandar. O americano pensa bastante assim com a questão do empreendimento, o brasileiro também. Você não quer que a condição de trabalho melhore para todo mundo, você quer ser patrão, sabe? E não tem nada de excessivamente filosófico nisso. É puramente racional. Se alguém manda e alguém obedece, eu não quero que as coisas mudem. Eu quero mandar. É cruel. É cruel. Enfim. O povo faz isso. O povo pode ser mal também. A voz do povo e a voz de Deus é algo bem perigoso. Bem perigoso. Enfim. Você não trata com os amigos, sua palavra merece crédito. Enfim, que ele fala novamente sobre honestidade, sinceridade, etc. E vai falar isso mais ainda nesse capítulo. Então tenhamos paciência. Eu, sem dúvida, eu o chamaria de culto. Mesmo se dissesse que nunca estudou. Bem, aqui ele vai falar um pouquinho sobre cultura. Esse cara tem muitas virtudes. Esse cara é um cara maneiro. Esse cara que ele fala aqui é um cara maneiro. Ele é maneiro com os pais. Ele é maneiro com o suzerano dele. Ele é um amigo honesto. É um cara bom. Esse é um cara de cultura. No caso aqui, cultura ele teria como virtudes, que ele teria Dieu, le, e as outras coisas que ele vai falar sobre.
8. O mestre disse: se o gentil homem não é sério e circunspecto, deixe de inspirar temor respeitoso. Se estuda, não se torna inflexível. Adota como princípios supremos lealdade e sinceridade, e não faz amizade com quem não está no mesmo nível que o seu. Se comete um erro, não reluta em corrigi-lo. Se o gentil homem não é sério e circunspecto, circunspecto é responsável. Sério. Circunspecto, querendo ou não, é um sinônimo de sério. Ele deixa de inspirar o temor respeitoso. Temor respeitoso seria aquela coisa tipo, esse cara é brabo. Então, quero estar junto com ele, mas também não quero desagradar ele, porque quero... Tá ligado? Se estuda, não se torna inflexível. Quando você estuda, você descobre 1 milhão de jeitos para a mesma coisa. Aquela velha pergunta. Como tornar o meu país grande? Tá, grande em quê? Você vai ter 1 milhão de caminhos para tornar ele grande e você vai ter 1 milhão de grandes diferentes. Entende? Por exemplo, Singapura é um país grande? É um país gigantesco. Se a gente for pensar no capital econômico deles e no jeito que eles organizam ideias, cara, gigantesco. Estados Unidos também é um país grande. E são países completamente diferentes. Sabe? Adota como princípios supremos lealdade e sinceridade e não faz amizade com quem não está no mesmo nível que o seu. Bem, ele vai ser sincero, ele vai ser leal aos amigos dele e ele não vai fazer amizade com quem não está no mesmo nível que ele. De novo, a gente vai tratar de hierarquia aqui. O que é estar no mesmo nível que você? Se a gente for comparar duas pessoas, por exemplo, dois extremos absurdos. A gente tem esse cara aqui que é um viciado, devastado da vida. E a gente tem esse cara aqui que é um cara maneiro, que pratica esporte, se alimenta bem e vai te dar bons conselhos. Tá, a gente pode dizer que é melhor estar junto com esse cara aqui do que estar com esse cara aqui. Agora, quando a coisa tá mais aqui, é muito debatível. Muito debatível. A gente tem que evitar esse tipo de exagero, porque a gente sempre tende a se superestimar. Quem é o meu nível? Einstein? Nikola Tesla? Quem é o meu nível? Confúcio? Tipo, será que... A gente vai falar, obviamente, cara, quem está no meu nível, a gente vai olhar pra cima, a gente sempre olha pra cima, mas a gente não olha pra cá, a gente não é natural a gente olhar pra cá. Quem lê se sente inteligente pra caramba, quem lê acha que sabe de tudo. Isso é péssimo. Isso é péssimo, absolutamente vergonhoso. A gente sabe pouco. Isso não quer dizer que a gente tem que estar colando com gente que não sabe nada. Mas todo aprendizado novo é um bom aprendizado, cara. E é importante você estar com pessoas diferentes de você. Muito importante. Eu já estive em grupos de pessoas que eram muito parecidas comigo. E era uma palmolice tremenda. Porque todo mundo concordava com tudo. Nenhuma conversa funcionava. Toda conversa era tipo... Eu acredito nisso. Pô, legal, eu acredito nisso também. Só vale a pena você conversar com gente que concorda com você se alguma coisa vocês divergirem. Vocês acreditam na mesma coisa, mas vocês acreditam em caminhos diferentes para a mesma coisa. Sabe? Lee Kuan Yew vai falar sobre isso quando ele fala sobre democracia. É alguém que eu quero falar posteriormente aqui no meu canal. Eu tô um pouco sem voz hoje, mas vamos continuar forçando porque estamos chegando perto do fim já. Mestre Zeng disse: ser solícito com teus progenitores no final de tua vida e continua a sê-lo, oferecendo sacrifícios quando já estiverem longe. Assim, a virtude do povo será restaurada em sua plenitude. Aqui ele vai falar sobre os rituais. Li, se eu não me engano, se chama em chinês, que seria você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e por isso você ter os mesmos resultados. No caso aqui, ele vai unir isso à piedade filial, que é o seu respeito com os mais velhos. Você vai fazer sacrifício aos teus mais velhos, etc. Eu não vou me alongar muito, porque eu ainda não me aprofundei tanto nos rituais e como eles eram realizados. Eu sei o que eles significam, eu sei o que eles são, mas eu não aprendi em profundidade ainda. Futuramente. Até agora, não é importante. Ziqin perguntou a Zigong: quando nosso mestre chega a um país, sempre ouve as coisas a respeito da administração local. É ele que busca essas informações ou são as pessoas que trazem? Zigong respondeu: o mestre é cordial, amável, cortês, sóbrio, atencioso e, mediante essas qualidades, obtém as informações. O método usado pelo mestre para obtê-las é, sem dúvida, bem diferente do método usado por outras pessoas. Eu acho essa passagem maravilhosa.
O mestre descobre coisas não porque ele é fofoqueiro e ele é perguntão. Ele descobre coisas porque ele é legal e ele tá no lugar certo na hora certa. Eu gosto de pensar nisso como estar na luz. Eu tô um pouco fora da luz hoje porque essa luminária não é tão legal. Mas estar na luz seria: você é legal, você age de forma correta, você vai descobrir coisas que as pessoas vão confiar em você. Se você é curioso, no longo prazo, tipo, no começo você pode realmente saber muita coisa, mas no tempo você vai estagnar. Se você é maneiro, a curva é muito mais exponencial. Entende? Seja legal. Seja confiável. E se você quiser aprender as coisas, você vai aprender. É natural. As pessoas confiam em você. Deixando um pouco a humildade de lado, eu me identifico um pouco com o mestre nesse quesito. Muitas pessoas confiam em mim, sem eu nunca ter feito nada diretamente pra elas. E ainda assim elas confiam em mim. Talvez porque eu pareça ser uma pessoa confiável. Fazer o quê? 11. O mestre disse: se o pai de alguém ainda vive, deve observar as intenções desse alguém. Depois da morte do pai, deve observar os atos do filho. Se durante 3 anos de luto não se afastar do modo paterno de agir, pode-se dizer que esse homem tem piedade filial. Bem, o pai educa o cara e ele falece. Enquanto o pai estava ali, ele agia dessa certa forma. Depois que o pai se foi, 3 anos depois, ele ainda agiu da mesma forma. Bem, esse cara realmente tem piedade filial, ele realmente tem respeito aos ensinamentos que o pai deu a ele. Vai ser aqui muito interessante, porque eu começo a pensar que as pessoas perdem a piedade filial com o pai em vida. A gente está falando de uma sociedade muito mais antiga e muito menos individualizada, muito mais clânica. Bem, o que você faz tem a ver com a sua família também. Você inspira respeito à sua família, você inspira desonra à sua família. E eu gosto muito de pensar isso nos tempos modernos, daquela coisa de morar sozinho. Quando as pessoas vão morar sozinhas, elas fazem as coisas mais absurdas do mundo. É aquela coisa, é aquela pessoa que você vê perto do pai sendo uma coisa e longe do pai sendo outra. Isso é honesto? Isso é sincero? É complexo. Porque eu não vou falar com meu pai como eu falo com meus amigos. Meu pai pode ser meu amigo, mas ele é meu pai. O meu irmão é meu amigo, mas ele é meu irmão. Então, há coisas maiores que coisas. E é natural. Então isso aqui rende um debate bem interessante. Eu acho que não é tão hipocrisia assim. A questão é, você tem que ser sincero. É péssimo às vezes, mas com o tempo você acostuma. É importante você ser sincero. Se você faz alguma coisa e existem pessoas que você confia, você tem que falar a verdade. Se você for perguntado, você tem que ser honesto. E se você não está disposto a falar a verdade, você não deve fazer essas coisas. É assim que eu vivo a minha vida. Existem coisas maiores do que a gente. Se sacrifica um pouco. Mestre Yu disse: na execução dos ritos, a harmonia é considerada a coisa mais valiosa, e na conduta dos antigos reis é considerada a coisa mais bela. É adotada em todos os assuntos, pequenos e grandes. Às vezes, porém, ela não funciona. Se ages harmoniosamente porque compreendes a harmonia, mas não pautas tuas condutas pelo ritual, certamente as coisas não funcionarão. Harmonia, ordem e progresso. Eu penso bastante nisso. Talvez um dos lemas mais interessantes de Bandeira. Eu sempre achei tremendamente tosco. E eu odiava o lema positivista de ordem e progresso. Mas você começa a entender que talvez sejam as coisas mais importantes para o mundo. Ordem, todas as coisas estão estáveis. Progresso. A partir daqui, todas as coisas crescem. A planta cresce porque o chão é firme. Mas não firme demais, porque se o chão fosse duro demais, a planta não ia conseguir crescer. E se ele fosse mole demais, ela não teria estabilidade. Ordem e progresso. Harmonia. E aqui ele vai pautar novamente pelo ritual. Mestre Yu disse: quando a sinceridade está aliada à retidão, é possível cumprir a palavra. Quando a cortesia está aliada aos ritos, a vergonha e a desonra são mantidas à distância. Sem dúvida, aquele que no casamento não prejudica seus parentes está apto a ser promovido chefe do clã. Quando a sinceridade está aliada à retidão. Quando você é sincero, você não é bocudo. Existe ser sincero e existe ser sem noção. Imagina que você chega num enterro de alguém e você fala: a gente tinha nossas diferenças. Lamento a perda.
tá sendo sincero. Você pode olhar pro morto e você pode falar, cara, tinha muita similaridade com ele, mas era uma vida. Se você for bocudo, você vai chegar lá e vai falar, eu não gostava desse cara. É uma pena que ele morreu, mas eu não gostava desse cara. Esse cara é um miserável. Isso não é ser sincero, isso é ser sem noção, isso é ser pouco retido. Ser estúpido. Isso é ser estúpido. Quando a cortesia está aliada aos ritos, cortesia seria você ser cortês, ser educado, ser boa praça. A gente pode dizer isso. Pô? A vergonha e a desonra são mantidas à distância. Bem, você é cortês, você não exagera, você não é desmedido na cortesia, assim como você tem um mínimo de cortesia, por favor, quando você convida alguém para sua casa ou pro seu templo, enfim, vamos adaptar ao tempo moderno. Quando você convida alguém para sua casa, oferece água, mano. Oferece um café, pelo menos. Um pouquinho de educação não mata ninguém. Sem exageros, obviamente. Sem dúvida, aquele que no casamento não prejudica seus parentes está apto a ser promovido chefe do clã. Aquele que no casamento não prejudica seus parentes está apto a ser promovido a chefe do clã. O que seria isso? Deve ser que dá pra gente pensar um pouquinho mais. Beber uma água. Segundinho. Retornamos. Cara, acho que a gente pode analisar isso aqui como casar-se com alguém indevido. Por exemplo, se você casa com alguém que vai te afastar da tua família ou vai te afastar do teu modo de viver, você vai ter que avaliar bem. Bem, se esse é o casamento que você vai seguir a tua vida. Por quê? Ao mesmo tempo que nós somos parte da nossa família, e aqui no Ocidente, então, nossa senhora, a gente basicamente não tem família. Você também é você. E você vai ter as coisas que você vai discordar. Meu pai e minha mãe não são confucionistas. Eu não vou dizer que eu sou um confucionista também. Mas a minha filosofia de vida é diferente da deles. Então, como não desrespeitá-los? Como fazer as coisas diferentes deles e ainda assim manter a piedade filial? Entende? Complexo. É complexo. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Excepcionalmente porque meus pais são excelentes pessoas. Mas em casos de famílias mais desestruturadas, imagino que seja bem mais complicado. Nas refeições, o gentil homem evita saciar completamente o apetite. E quando está em casa, não busca conforto. É cuidadoso com as ações e prudente com as palavras. Une-se aos que detêm o caminho, e estes o ajudam a corrigir-se. Em suma, o gentil homem tem paixão pelo estudo. Nas refeições, o gentil homem evita saciar completamente o apetite. Ele não vai comer igual um animal. Nesse quesito, eu gosto bastante de pensar em ele vai se alimentar adequadamente. Comer muito não é comer bem. E comer pouco não é necessariamente estar no caminho da não gula. Se alimente bem, coma fibras, carboidrato, proteína. Enfim. No Brasil, a gente vai ter uma coisa especial que é a questão da renda. E a desigualdade, obviamente. Se você é de uma família desestruturada, ou você mesmo mora sozinho, mas tem um salário mínimo e mora numa região periférica, é capaz que a alimentação seja uma coisa muito difícil de você manter de forma estruturada. Complexo. Tente. Ao menos tente. Na medida do possível, faça as coisas certas. Quando está em casa, não busca o conforto. É muito natural da gente achar que a casa é o lugar de conforto. E eu fiz de tudo para que não fosse. Quando eu era mais novo, só estudava na escola. E eu tomei nojo pelo estudo. Porque a escola é uma bosta. A escola é terrível. Eu acho que as instituições em geral falham. Falham bastante em educar a gente. Então eu falei, cara, se a escola não vai me educar, eu vou me educar. E eu tornei o meu quarto meu ambiente de estudo. Quando ele estiver melhor, eu mostro mais dele. Mas hoje em dia ele é abarrotado de livros. E tudo que eu comecei isso aqui foi com um livro. Um único livro. Depois eu fui pra HQ, abandonei HQ porque realmente não é minha coisa. E fui montando minha pilha de livros. E de pouco em pouco minha biblioteca vai crescendo. O quarto não é só pra descansar. A casa não é só pra descansar. É importante ter conforto. Mas só conforto vai te levar uma vida de mesmice. Você não tem energia porque você descansa. Você tem energia porque você faz coisas e descansa. Se você está sempre cansado, alguma coisa errada. Tá alguma coisa errada. Tem coisas que fogem em filosofia. Se alimente bem, pratique exercício, durma bem. Se hidrate.
acabou. Tudo na sua vida vai ficar mais fácil. Problema mental, baixa autoestima, tudo vai melhorar. Claro, em tempos modernos a gente tem um psicólogo. E se teu caso for, por exemplo, algum problema maior, sempre vale a pena visitar. É cuidadoso com a ação e prudente com as palavras. Já falamos bastante disso. O Unicef que detém o caminho e esses o ajudam a corrigir isso. Como eu falei sobre as pessoas. Você não necessariamente tem que estar com gente que vai estar te puxando pra cima o tempo todo e as pessoas não podem ser objetos pra você. Mas é bom não estar com gente que vai te puxar pra baixo. O que é o caminho pra você? Isso daqui vai ser... Vamos fugir um pouco do confucionismo. O que você quer pra você? O que você quer pra tua vida, cara? O que você decidiu até agora? Você decidiu alguma coisa? Algo, pelo menos? Você quer estudar bastante? Você quer estudar bastante do quê? Você quer praticar bastante exercício? Que exercício você quer praticar? Você quer ser profissional nisso? Ou você faz porque você gosta? Entenda um pouco o que você quer. Às vezes é bom estar colando com gente que gosta da mesma coisa que você. Às vezes é bom. Eu gosto de fazer caminhada, mas eu faço caminhada sozinho. Eu detesto caminhar junto com outras pessoas. Mas agora futebol, eu gosto de jogar sozinho também. Mas também é bom jogar com outras pessoas. A gente precisa de outras pessoas, somos seres sociais. É natural. Rede social de novo. É muito comum essa coisa de job maxing, skill maxing, e você tem que ser maximizado em tudo você tem que fazer o máximo, e tudo tem que ser um sofrimento, porque você tem que ser bom em tudo, cara. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem coisas que você vai ter afinidade, tem coisas que não. Acaba que meus gostos são gostos de crescimento. Eu gosto de trocar porrada. Não troco porrada de kimono. O kimono é pra finalizar os outros, obviamente. Eu gosto de geografia e acaba que todas essas coisas acabam agregando na minha vida. Mas você pode gostar de montar cidadezinhas de maquete. Que pode te ensinar também sobre coisas. Tudo que você vai fazer na tua vida vai te ensinar sobre alguma coisa, cara. Tu não tem que tornar nada um sofrimento. Faça coisas legais. Só não fica na rede social o dia todo. Não fica scrollando no Instagram o dia todo. É a única... Talvez seja a única coisa que eu vou dizer pra você. É realmente inútil. Isso não vai te agregar em nada e vai te trazer malefícios à vida. De resto, faz coisinhas pequenas, cara. É muito natural da gente querer competir, querer se mostrar, etc, mas não é saudável. Não é saudável. A sociedade da performance é um inferno. É um inferno absoluto. Se até quando você tá sozinho você faz coisas pros outros, nossa senhora, você nunca vai ser feliz, cara. Porque as pessoas não te reconhecem pelo que você é. E nunca vão reconhecer, cara. Nunca vão reconhecer. É totalmente natural. Eu não entendo você. E você não me entende também. Faz parte. A gente não vai viver sofrendo por isso. Tem coisas melhores na vida. O gentil homem tem paixão pelo estudo. Essa é uma coisa que a gente pode falar bastante sobre. Eu acho que não importa que vida você leva, você tem que estudar. Estuda sobre o que você gosta. Gosta de futebol. O que você gosta de futebol? Você é da área financeira do futebol? Você quer aprender valuation de jogador? Você quer dar palpite daquele cara que você acha que vai virar craque? Pode ser. Você pode estudar o desenvolvimento cognitivo do jovem. E tentar imaginar pela personalidade e pelos traços e pelo clube que tá agora qual jovem vai ser melhor no futuro. Pode ser tua área. Ou pode saber de tática. Teu bagulho pode ser tática. Você pode entender coordenamento tático, o jeito que os jogadores vão avaliar as coisas, tomada de decisão. Como países diferentes, com filosofias diferentes, desenvolveram um futebol diferente. Como a cultura afeta o futebol. Cara, tudo dá pra estudar muito, entendeu? O meu amor por geografia surgiu por causa do futebol. Surgiu por causa do FIFA. Eu comecei a olhar a bandeira de jogadores e eu falava, tipo, cara, que raio de bandeira é essa, mano? E surgiu um pouco por causa de um incômodo que eu tinha na infância. Quando eu jogava Bully, tinha aquela aula de geografia e eu era surrado toda a aula de geografia, porque eu não sabia nada de geografia. Aí aquilo me cresceu com um incômodo. Hoje em dia, eu tenho um mapa mundi no meu quarto e hoje em dia eu sou bom em geografia. Muito pela minha revolta.
Mas como eu disse, estude. Estude. Estudar é muito bom. Estudar é muito natural. A gente acha que estudar é sentar o rabo na cadeira e ficar escrevendo um monte de coisas sem sentido, técnicas sem proximidade com a realidade, mas não é. Estudar é tudo. Tudo que você faz na vida é um tipo de estudo. O esporte é um estudo. Saber se movimentar. Saber onde estar na hora certa. Saber finalizar na hora certa, com a técnica certa. Saber quando dar o passe, saber quando não dar o passe. Tudo é decisão. Tenta. Tenta. A gente tem muito medo. Eu entrava nas partidas achando que eu não podia levar gol nenhum, mas, cara, o que eu posso fazer? Não é meu trabalho. Não é meu trabalho. Ganhar ou perder, cara, em geral é o mesmo resultado. Então só dá seu melhor. Só entrega seu melhor. Se você for alguém que acredita em destino, o resultado da partida já está determinado. Só faz tua parte. Se você não acredita em destino, dá o seu melhor. Não tem razão de não dar o seu melhor. Partidas acontecem. Partidas vêm, partidas vão. E eu tive 1 milhão de chances de brigar no futebol. 1 milhão de chances. E toda vez que eu não brigo por causa da estupidez que é esse esporte, eu penso, cara, esse é o caminho. A gente não deve permitir ser desrespeitado. Nunca. A gente tem que discutir. Isso é certo. A gente tem que se impor. Mas só existem coisas que não valem a pena. Zigong disse: o que pensais do dito pobre, mas sem subserviência? Rico, mas sem arrogância? O mestre respondeu: não está errado, mas é melhor este outro. Pobre, mas prazenteiro no caminho. Rico, mas amante do ritual. Zigong disse nas odes, afirma-se, como algo talhado, limado, cinzelado, polido. Presumo que isso se aplica ao que acabaste de dizer. O mestre disse: quanto a si, certamente é possível falar com ele a respeito das odes. Se aludo ao que passou, ele já sabe o que está por vir. Isso aqui me deixou bem confuso na primeira vez que eu li, então eu reli em outras traduções. E soou bem diferente nas outras traduções dessa daqui. Eu considero as outras traduções muito mais adequadas do que essa daqui. Nas outras traduções, ele diz algo como: aquele que sabe o que passou, sabe o que está por vir. Aqui ficou bem diferente. Bem diferente. Ele fala sobre as odes e sobre você saber as odes, meio que darem essa certa noção de saber sobre o futuro, mas não ficou bem traduzido. Pobre, mas presenteiro no caminho. Você é pobre, você tem pouco, mas ainda assim você faz as coisas certas. Rico, mas amante do ritual. Você tem dinheiro, mas ainda assim você faz as coisas do jeito que elas devem ser feitas. Entendeu? Você não precisa daquilo, mas você faz, porque são as coisas corretas. 16. O último. O mestre disse: as pessoas não devem se preocupar com o fato dos outros não as valorizarem. Devem se preocupar com o fato... devem se preocupar quando não valorizarem os outros. Piedade filial. Penso bastante em piedade filial. Já disse que tu ama teu pai e tua mãe hoje, cara? Seus pais são bons pra você? Que eu acho muito importante, inclusive. Diga que os ama. E valorize sua família. A gente costuma querer se provar para as pessoas que não gostam da gente e a descartar as pessoas que tratam a gente bem. Porque a gente sempre tá em busca de desafio. A gente quer provar pra pessoa que não gosta da gente que a gente é bom. A pessoa que já gosta da gente já foi, deixa ela pra lá, esquece ela. Mas a gente tem que se provar pra quem não gosta da gente. E isso é assassino pra gente. Às vezes não. Às vezes vão achar que você é covarde. Já me apontaram como covarde algumas vezes na minha vida, quando eu só tinha uma visão de mundo diferente. Existe o certo. E existe o que os outros acreditam de você. Faça o que é certo. Não importa o que esperam de você. Não importa. Existe a coisa certa a ser feita. Isso não quer dizer que você tem que estar contra todo mundo. Às vezes vão esperar coisas corretas de você, que você nem saiba e realmente, naquela situação era devida. Mas em geral, as pessoas só querem o máximo de você e dando o mínimo delas. Se esforce. Se esforce. Plante uma planta. Plante uma planta. A gente vai encerrar por aqui. O próximo é o livro 2, que é um pouquinho maior que o livro 1.
Todos os vídeos vão ficar gigantescos, como esse. Mas... o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É um conhecimento vasto. É um conhecimento muito vasto. E pra mim é um conhecimento que todo mundo deveria ter contato. Bem, é barato. É extremamente divulgado. Você pode pegar na internet. Leia. Confúcio é a base da China moderna. E ele é a base do pensamento da Ásia. Mais ou menos. O budismo e o confucionismo são as duas filosofias que mais influenciaram o pensamento asiático. E eu tô mais fechado com o confucionismo. Isso não quer dizer que eu vou aplicar tudo na minha vida, ou que eu vou concordar com tudo. Mas, dentre todas as filosofias que eu estudei, essa é a que melhor resolve meus problemas. O confucionismo é maravilhoso. Meu nome é Derek Noah. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero você no próximo vídeo. E adeus.